A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2023 e agora na lição número 6 nós vamos nos aprofundar no tema da nossa revista, que estamos estudando aí desde a lição número 1 sobre missões de maneira geral. Então da lição número 1 até a lição número 5 nós falamos de missões no Antigo Testamento, missões no Novo Testamento. Na lição anterior, nós falamos da importância do movimento pentecostal para a obra missionária, da atuação sobrenatural do Espírito Santo na pregação do Evangelho, que é algo necessário. Nós temos que buscar mais do poder do alto para fazer missões. E agora, na lição número 6, nós vamos falar de 3 temas que já foram revelados aqui no título da lição. O primeiro tópico é sobre oração, orando pela causa de missões. Muitas vezes, nós vamos fazer as nossas orações e oramos por nós, assim, pedindo bênçãos materiais, bênçãos espirituais, oramos ali pela igreja, pelo pastor, às vezes oramos pelo vizinho, oramos por um ou outro parente que precisa se converter. É importante nós colocarmos nas nossas orações as pessoas que a gente conhece que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Isso já faz parte da oração por missões, no caso, pela obra missionária. No entanto, a gente tem que expandir um pouco mais a nossa oração e orar pelos missionários, orar para que Deus envie mais pessoas, orar para que pessoas do mundo inteiro se convertam ao Evangelho. Então é muito importante nós dedicarmos um tempo na nossa oração por missões. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a contribuição para a obra missionária. Então aqui a gente vai falar do sustento dos missionários, como que a gente faz para contribuir. Então é importante nós dedicarmos um pouco também da nossa oferta para a obra missionária. A nossa igreja pode sim criar um departamento nesse sentido, né, que ali a igreja como um todo vai contribuir com a obra missionária, ou você também pode procurar alguma instituição que faz missões, algum missionário enviar uma oferta. Isso também faz parte da contribuição para a obra missionária. E o terceiro tópico, a chamada para ir. No caso aqui, a prática de fazer missões. Nós vamos ver aqui que Deus chama pessoas para fazer a obra missionária e você pode ser essa pessoa que Ele chamou. Talvez você fale assim, não, mas eu não tenho capacidade para isso. Não se preocupe, quando Deus chama, Ele capacita. Então a gente vai estudar esses temas nessa lição e eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender bastante aqui. Vou passar por cada tópico e subtópico, explicar em detalhes essa lição, destacando aí os principais temas, lendo os principais versículos. Então você que é professor de EBD, quer ministrar uma aula de excelência, está convidado a assistir essa aula aqui até o final. Vou usar o slide em PowerPoint, um slide que você pode usar na sua igreja, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. A nossa equipe tem experiência na produção de subsídios e slides, desde 2016 a gente está produzindo esse conteúdo. Temos uma equipe qualificada que produz esse conteúdo toda semana para que você possa acessar aí no nosso site, no nosso aplicativo. Quem é assinante tem acesso aos slides de adultos, de jovens, vários bônus como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Uma plataforma bem completa, então acesse aí ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, esse número aí 949-8409-2869. Você pode salvar esse número e enviar uma mensagem. Nós temos aqui uma equipe pronta para lhe atender. Bem, vamos começar aqui o nosso textuário, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quantos têm coragem de falar isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente sabe que o reino de Deus é completo, né, é pleno e tem espaço para todo mundo. É claro que nem todos vão ser chamados para ser um missionário lá no campo. Você pode ser chamado para fazer alguma atividade aí na sua igreja que de certa forma está relacionado à obra missionária, porque esse é o papel da igreja. A igreja tem que pensar em missões 24 horas. Se a igreja está organizando um evento, alguma coisa, tem a ver com missões. Não é só fazer um evento por fazer. Nesse evento tem que ter o propósito de levar o evangelho a quem ainda não conhece. Verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então você pode falar assim, eu não sou o missionário que está lá no campo, mas você está contribuindo, orando e também aí dando uma oferta para manter missionários
que estão fazendo a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 6, 18 a 20, e geralmente eu pulo a leitura para ganhar tempo no vídeo e durante a aula a leitura é explorada, mas eu resolvi quebrar o protocolo e fazer essa leitura aqui, até mesmo que ela é bem curtinha. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então a gente tem aqui o apóstolo Paulo pedindo oração para os irmãos, falando aqui que os irmãos devem orar por ele, para que, ele fala assim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Então, Paulo sabia que ele só ia pregar o evangelho com poder e ter confiança na pregação se ele tivesse ali a unção do Espírito Santo, se os irmãos estivessem orando por ele. Então Paulo dependia da oração dos irmãos. A gente precisa orar pelos missionários. Vamos para a introdução da nossa lição, que começa assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Então, a razão de ser da igreja é fazer missões. A igreja existe para isso. A igreja tem que pregar o evangelho, a igreja tem que fazer missões, tem que enviar missionários. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, ou seja, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. A gente pode falar assim: mas eu já oro todos os dias, eu contribuo com ofertas na minha igreja e eu vou à igreja. Então você está orando, contribuindo e indo, né? Mas não é nesse sentido. Aqui nós vamos estudar no contexto da necessidade missionária. Será que as nossas orações são voltadas para os missionários, para a obra missionária? Se não, temos que começar a fazer isso. Será que as nossas contribuições estão sendo enviadas para a obra missionária? A gente tem ali uma parte da nossa contribuição, da nossa oferta. Não estou falando de dízimo, tá? Estou falando de oferta. Tem uma oferta específica para a obra missionária? Se não tem, vamos começar a separar essa oferta. E a questão de ir, como já foi falado anteriormente, não é todo mundo que tem um chamado para ir ao campo, para fazer missões numa cidade diferente, num país diferente. No entanto, você pode fazer missões onde você trabalha, na sua escola, enfim, você tem um chamado missionário também. Você tem que dar testemunho de Cristo onde você estiver. Não pense que o testemunho é dado só por missionários, não, é por todos os crentes, porque todos nós também somos missionários no contexto em que nós vivemos. É claro que aqui na lição nós vamos falar do missionário que vai ser enviado para fora, e aí a gente quem não vai orar e vai contribuir com essa obra missionária. Tópico 1, orando pela causa de missões. 1.1, a importância da oração na obra missionária. Antes de entrar aqui no conteúdo do tópico 1, quero lembrar você que no EBD em Foco nós temos um material que eu preparei há muito tempo atrás com todas as orações da Bíblia. Eu fiz uma pesquisa e peguei as orações que tem na Bíblia e coloquei em um PDF. E esse material está disponível no EBD em Foco, é totalmente gratuito. Eu vou deixar o link desse material na descrição do vídeo. Só lembrando que no EBD em Foco tem uma parte lá de conteúdo extra em PDF que tem muita coisa de qualidade, sem falar dos nossos sermões também em PDF que estão disponíveis para assinante. Então vale muito a pena você baixar o aplicativo do EBD em Foco ou acessar o nosso site ebdemfoco.com e verificar o que tem lá, porque tem muita coisa de qualidade. Então vou deixar esse material sobre oração. É importante você ler essas orações da Bíblia, até mesmo para nós aprendermos a orar. Assim a gente vai aprender a orar com o próprio livro sagrado. É claro que isso não substitui a sua leitura diária da Bíblia, é só para você ter o material organizado com as orações da Bíblia ali separadinho. Então vale a pena você baixar esse material. Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Então Paulo, ele realmente dependia das orações, ele tinha consciência disso. Paulo sabia que ele não ia chegar a lugar nenhum se a igreja não estivesse orando por ele.
O apóstolo Paulo não foi aquele missionário aventureiro que se converteu, ficou empolgado com o evangelho, vou fazer missões, vou pregar o evangelho aos gentios, porque foi assim que Deus me chamou e tal. Não, Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, ele e Barnabé. Então Paulo não foi sozinho, ele foi com um companheiro e ele também foi enviado pela igreja. Tinha uma igreja orando pelo apóstolo Paulo e ele sabia que essa igreja estava dando todo o apoio para ele. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A nossa leitura bíblica em classe foi justamente essa passagem de Efésios 6, 18 a 20. Então ali a gente observa que Paulo só pregava o evangelho, só tinha coragem e ousadia para pregar o evangelho, porque tinha uma igreja orando por ele. Então ele dependia da oração dos irmãos. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Então aqui a gente vai ver nos próximos dois subtópicos quais são as duas finalidades da oração. A gente sabe que a oração é importante, todo crente sabe disso, porém, nós precisamos ter um pouco mais de compromisso com a oração. Eu vou contar aqui duas experiências que eu tive com relação à oração na igreja, em duas igrejas que eu congreguei. Uma igreja, o pastor resolveu colocar uma oração no começo do culto. Então, assim, o culto começava às 7h30, e aí ele falou assim: olha, irmãos, a partir de agora, de 7h30 até 7h40, 7h45, a gente vai orar de joelhos. A gente chega mais cedo um pouquinho e a gente já começa o culto com oração. E assim, eu lembro que os irmãos chegavam na igreja às 7h30. Antes de 7h30 a igreja já estava cheia, o pessoal era bem pontual nessa igreja. E quando o pastor colocou a oração 7h30 até 7h45, os irmãos começaram a chegar às 7h45. Ou seja, na mentalidade dos irmãos, o culto só começava às 7h45. Aqueles primeiros 15 minutos era somente uma oração, não tem necessidade de eu ir. Eu achei isso muito estranho. Então, assim, não é que seja uma falta de compromisso, mas eu acho que é uma falta de costume da igreja de orar. Então, assim, se você é pastor, dirigente, começa a criar o hábito na sua igreja de oração em comunidade, uma oração comunitária, todo mundo junto orando. Uma outra situação foi que o pastor colocou a oração no meio do culto. Então, assim, o culto começava às 7h30, quando dava ali uma 8h10, ele começava uma oração de joelhos. Todo mundo ajoelhava e orava. E eu vi alguns irmãos reclamando porque estava atrapalhando o culto. Olha só que estranho, uma oração atrapalhando o culto. Então, olhando para essas duas situações e comparando com as histórias antigas que eu escuto o pessoal falar, da época antiga que a igreja orava muito, né, eu vejo que a igreja deu uma esfriada nesse sentido. A igreja parece que, né, não se importa muito com oração. Não são todos os crentes assim. Eu sei que tem muita gente que ora. E para suprir essa necessidade, foi criado o círculo de oração na igreja, as irmãs que são dedicadas à oração. Então, o círculo de oração é importante, sim, ele é importante, mas foi uma maneira de fazer com que a igreja não fique sem oração, pelo menos um pensamento meu. Tá? Eu acho que o círculo de oração ele tem que continuar, ele tem que permanecer, porém, a igreja toda tem que ser incentivada a orar. Não é somente o círculo de oração. Então, sempre que tem alguma coisa na igreja relacionada à oração, todo mundo olha para o círculo de oração. Parece que depende somente das irmãzinhas que estão lá indo orar. E eu ainda vivi um pouco na minha adolescência, uma época que tinha culto de oração. As pessoas iam para a igreja, cantavam ali uns 3 hinos da harpa e depois era meia hora, 1 hora de oração. Todo mundo orando. Ainda vivi um pouco disso. E assim, a gente precisa voltar um pouco para essa época e dar importância à oração. Eu sei que a igreja mudou muito e eu vejo muita gente criticando assim a igreja, porque hoje é diferente de antigamente. Eu vejo muitos crentes falando isso, né? As irmãs usam calça, usam brinco, os homens usam bermuda, e fica olhando para essa questão dos usos e costumes, né? Que mudou muito, realmente mudou muito. Eu ainda vivi uma época e ainda conheço igrejas no interior do Pará que ainda tem esses costumes, né? Se a irmã usar calça, pronto, desviou, não é mais crente. No entanto, a gente sabe que isso é só um costume, não tem nada a ver com pecado isso aí. E aí muita gente diz que a igreja esfriou por causa da mudança dos usos e costumes. Eu discordo disso. Tá? Eu discordo completamente. Para mim, usos e costumes não influenciou em nada na vida espiritual da igreja. O que mudou na vida espiritual da igreja foi a falta de oração.
eu acredito que a principal mudança da igreja de antigamente no Brasil para a igreja de hoje é porque antigamente o povo orava e hoje o povo não ora. Eu acho que essa é a principal mudança. E se nós quisermos ver um avivamento hoje, nos dias de hoje, a gente precisa voltar para a oração. Tópico 1.2, interceder. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então aqui nessa passagem de Colossenses, é muito parecido com aquela passagem de Efésios, que a gente leu. Então Colossenses e Efésios, na verdade, são duas cartas que foram escritas ali basicamente no mesmo contexto, e Paulo ele fala bastante coisa assim parecida nas duas cartas. E aqui, né, Paulo repete o que ele falou em Efésios. Vocês têm que perseverar na oração e ora por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então Paulo estava preso, mas ele estava preocupado em pregar a palavra, de falar o mistério de Cristo, ou seja, apresentar o Evangelho, o mistério que foi revelado. Então Paulo sabia que ele só ia conseguir pregar o Evangelho se a igreja estivesse orando por ele. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Então aqui a gente tem um direcionamento de como deve ser a nossa oração. Se você está com alguma dúvida, ore nesse sentido, para que o missionário tenha ousadia, tenha coragem, tenha entendimento do Evangelho. Então ore sim, peça para Deus dar sabedoria. Se você tem um missionário específico na sua mente, ore citando o nome desse missionário. Fale, olha, meu Deus, abençoa o irmão João que está pregando o Evangelho em tal lugar, capacita ele, dê sabedoria. Então ore para que as pessoas possam ter o coração quebrantado, para que elas possam entender a palavra. Então assim, a ideia é essa, que você ore para que a obra missionária aconteça, para que as pessoas possam se converter ao Evangelho. E agora eu vou ler aqui Efésios 6,19 e 2 Tessalonicenses 3,1, só para a gente comparar com essa passagem aqui de Colossenses. Fala assim, ó, Efésios 6,19. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então observe que aqui nessa passagem de Efésios, Paulo quer que a oração, né, seja direcionada nesse sentido, para que ele tenha confiança, né, ao abrir a boca dele, ter confiança e fazer notório o mistério do Evangelho. E 2 Tessalonicenses 3,1, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então observe que a oração também que Paulo pede aqui à igreja de Tessalônica é que a palavra tenha livre curso, ou seja, para que ela chegue no coração do pecador e seja glorificada. Então devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Aqui o escritor da revista colocou 1 Tessalonicenses 3,2, mas eu acredito que é 2 Tessalonicenses 3,2, que é continuando o que a gente leu aqui, ó, 2 3,1 e também aí continua o 3,2. Tá? Eu não corrigi aqui em cima, mas eu acho que foi nesse sentido aqui, eu acho que foi um erro de digitação do escritor da revista. Mas tá assim, ó, 2 Tessalonicenses 3,2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então Paulo está dizendo aqui que muitos vão rejeitar o Evangelho e vão perseguir quem prega o Evangelho. Então a gente tem que orar também por missionários que são perseguidos diariamente no mundo inteiro. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Então aqui a gente vê que a nossa oração deve ser também direcionada ao missionário, de maneira específica ali, como um ser humano, né, que ele vai chegar com um povo diferente, ele precisa ser aceito por aquele povo, ele precisa ter um bom equilíbrio na sua vida física, no caso da saúde física, na sua saúde emocional, espiritual. Então o missionário é um ser humano comum, como qualquer outro ser humano, e que precisa de ajuda. Muitas vezes realmente precisa de conversar, precisa desabafar, precisa de apoio, né? Então a gente tem que orar para o missionário de maneira plena, né? Para que ele realmente tenha todo o apoio necessário para fazer a obra de Deus.
Tópico 1.3, despertar a igreja local para a obra missionária. Então, no tópico 1.1, o escritor da revista colocou assim 2 motivos que devem nos levar a orar pela obra missionária. Então, o primeiro foi o tópico 1.2, que é interceder diretamente pelo missionário, pela palavra que vai ser pregada. E o tópico 1.3, falar aqui da questão da igreja local. A igreja que você congrega, ela trabalha especificamente, diretamente com a obra missionária? Tem algum projeto voltado para missões na sua igreja? A sua igreja sustenta algum missionário? Se isso não acontece ainda, ore pela sua igreja para que isso possa acontecer. Tá? E o professor da IBD, os alunos da IBD podem também interagir nesse sentido, montar um grupo e começar a fazer missões na sua igreja, começar a, enfim, fazer alguma atividade para arrecadar algum dinheiro, para enviar para algum missionário. Tem várias coisas que vocês podem fazer. Então a igreja local, ela tem que despertar para a obra missionária e nós temos que orar em prol disso. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Observe que você só vai sentir desejo de pregar o evangelho, de fazer a obra missionária e quem sabe até ser enviado como missionário, se você orar, se você buscar, se você estiver conectado com Deus. E aí muitas pessoas podem falar assim, então se eu resolver ter uma vida de oração e buscar Deus, de ler mais a palavra, me dedicar na obra, então eu vou ser enviado como missionário. Não necessariamente. Não é por aí. Observe que isso aqui é um chamado de Deus. Se você realmente tem um desejo no coração, é porque Deus já está te chamando. E se você não tem esse desejo, não se preocupe que Deus não vai te forçar a sair como missionário e abandonar tudo. Não se preocupe com isso. A Deus, ele vai te usar da maneira que ele quer, onde ele quiser. Se ele quiser te usar no seu trabalho, na vida que você tem hoje, ele vai te usar. E você vai ser muito feliz, porque você vai colocar Deus em primeiro lugar. Observe que você só vai ser feliz no que você faz se Deus for primeiro na sua vida. Se você amar a Deus acima de todas as coisas. Ao amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida, todo o resto na sua vida vai fazer sentido. O seu trabalho vai fazer sentido. Se você for ser chamado para ser missionário, isso vai fazer sentido. Não vai ser uma coisa forçada, mas vai ser algo natural. Mas por quê? Porque Deus é primeiro lugar na sua vida. Então a gente tem que fazer isso, buscar primeiro o reino de Deus, ter uma vida de oração, de disciplina de oração. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida, no nosso coração. Nós vamos ser felizes em tudo que nós fazemos. Seja uma obra missionária, ou seja o seu trabalho, seja uma atividade na igreja, tudo vai ter importância. Porque Deus é primeiro lugar na sua vida. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Então aqui, aqueles que oraram para que ceifeiros fossem enviados, eles mesmos foram enviados, ou seja, eles estavam orando por eles mesmos. Então, você, ao orar pelos missionários, para Deus enviar missionário, pode ser que você esteja orando para que você seja enviado. Então, a gente precisa realmente orar pela obra missionária, envolver a igreja nesse sentido, para que todos realmente possam ter a mesma visão. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam de pé na evangelização. Então, essas duas coisas estão conectadas, evangelização e oração. Quanto mais pessoas orar, mais pessoas vão evangelizar. Tópico 2, contribuindo para missões. Então a gente vai agora para essa parte da contribuição. O primeiro tópico a gente falou de oração, mas sabemos que não tem obra missionária se não tiver como o missionário se manter no local que ele está. Tópico 2.1, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Diz assim, 1 Coríntios 9,14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Sabemos que esse tema é polêmico, sabemos que muitas vezes isso aqui foi usado por alguns pastores e missionários, como uma forma de enriquecer, tá? Muitos ficaram ricos com a questão das contribuições, mas a gente não pode pegar esses exemplos exagerados, extremos, e usar eles como padrão.
Tá? Ah, não, porque tem muita gente ficando rico com a pregação do evangelho, então eu não vou contribuir mais com a obra missionária. Não é assim que funciona. A gente tem que entender que no mundo em que a gente vive, não somente hoje, mas antigamente sempre foi assim. As pessoas sempre precisaram de dinheiro para se manter, porque o dinheiro é uma moeda de troca. Você precisa de alimento, você consegue com dinheiro. Você precisa de moradia, você consegue com o dinheiro. Você precisa de uma roupa, de um cobertor, você consegue com o dinheiro. Então, o missionário, aquele que sai para fazer missões e que tem uma dedicação exclusiva na obra de Deus, ele precisa sim de sustento financeiro. Então, assim, podemos dizer que tem dois tipos de missionários e pastores hoje em dia, em relação a essa questão financeira. Tem alguns que têm o seu trabalho. Não conheço pastores que tomam conta de igreja, mas tem o seu trabalho. Ele vai lá, trabalha e à noite ele se dedica na igreja, final de semana se dedica na igreja. Então ele tem uma renda pessoal e muitas vezes a igreja paga ele uma ajuda financeira para colocar uma gasolina, alguma coisa nesse sentido. E tem aqueles que são dedicação exclusiva para a igreja, aqueles que tomam conta de uma igreja ou de várias igrejas e só faz isso no sentido de que não tem uma outra atividade. Então, como ele é dedicação exclusiva, ele fica 24 horas disponível para as atividades da igreja, visitando congregações, visitando os irmãos. Essa é a ideia. Então, se o pastor ele toma conta de várias igrejas e é dedicação exclusiva, ele precisa do sustento vindo da igreja, das ofertas e dos dízimos. A gente tem essas duas situações. Aqui no estado do Pará é muito comum, no contexto aqui que eu vivo, um pastor só tomar de conta de um campo que tem 10 igrejas, 20 igrejas, e ele tem que visitar essas igrejas. Então ele é dedicação exclusiva. Ele não faz outra coisa, até mesmo porque não tem como. Então ele se dedica única e exclusivamente a obra de Deus. Então ele precisa ser sustentado pela igreja, porque ele tem família, tem mulher, tem filhos. Então isso é levado em consideração. Pensando no contexto dos missionários, é a mesma coisa. Dependendo do local que o missionário vai, ele realmente precisa desse sustento, às vezes no início ou às vezes durante todo o seu trabalho. Eu já ouvi relatos de missionários que foram para a Europa, chegando lá, eles tiveram que trabalhar para se sustentar e abandonaram a obra missionária, porque é muito sugado o trabalho, né? Então, assim, trabalhava manhã, tarde, noite, não tinha tempo. Então, abandonaram a obra missionária e se dedicaram apenas ao trabalho para sustentar a família. Então, isso também já aconteceu muito e acontece até os dias de hoje. Então, é um tema delicado, mas é um tema bíblico que precisa ser tratado. Vamos lá, o nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 10. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. É claro que a gente precisa ler a passagem como um todo para entender o contexto aqui, né? Mas o próprio Jesus, né, deixou claro aqui que todo mundo que trabalha é digno ali pelo menos de ter o alimento, de ter o básico, tá? Em Filipenses 4, de 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Então Paulo, ele agradece muito às igrejas que ajudaram ele. Teve várias situações, essa situação aqui que ele cita, os filipenses, né, que mesmo tendo dificuldade, uma igreja pobre, uma igreja que realmente tinha pessoas que passavam necessidades, eles ajudaram. Eles realmente contribuíram com o apóstolo Paulo. Então, após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo. Ele fala assim, Filipenses 4,16, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então, mesmo sendo uma cidade pobre, uma igreja pobre, eles contribuíram com o ministério do apóstolo Paulo. Tópico 2.2, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Em Mateus 6,20 lemos, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então aqui Jesus está dando um ensino muito prático, né, sobre essa questão do tesouro, porque muitas pessoas estão preocupadas em ficar ricas, acumular bens, ter muito dinheiro, mas quando morre não leva nada, fica tudo aí. Então é muito melhor você ajuntar tesouros no céu. E ajuntar tesouros nos céus, é claro, dentro de várias coisas que a gente pode interpretar aqui, uma delas é contribuir com a obra missionária. Então esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano, o tesouro do céu, que é Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Então aqui
A gente vê que muitas pessoas se dedicam apenas ao tesouro da terra e esquecem do tesouro do céu. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando o tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Então, é algo simples, mas que tem um impacto grande na eternidade. Então, contribuir com a obra missionária é fundamental. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. A Filipenses 1:5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, a igreja de Filipos cooperava com o Evangelho de várias maneiras, e uma delas era a contribuição financeira. Tópico 2.3, contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Então isso aqui é importante demais, participar disso de forma ativa. É assim, tem vários projetos missionários, a gente sabe que existem vários, e um deles, eu já citei aqui nos meus vídeos, é o projeto Wycliffe. Esse projeto, ele tem como objetivo traduzir a Bíblia para línguas que ainda não têm nenhum trecho das Escrituras. E tem línguas por aí que não têm sequer um alfabeto. Eles vão até a região, lá eles aprendem a língua, cria um alfabeto, ensina as pessoas a ler e depois produz a Bíblia na língua daquele povo. E no site deles tem vários vídeos de testemunho. É um site em inglês, mas eles têm parceria com a Missão Além, aqui no Brasil, se não me falha a memória, a Missão Além, e também trabalha nesse propósito, e aí você consegue ver lá alguma coisa em português. É bem interessante, o projeto Wycliffe. Joga no Google aí, Wycliffe, eu não sei como é que escreve direito, eu posso até colocar na descrição do vídeo o site, mas lá você pode se inscrever lá no seu e-mail e você recebe as notificações deles, e muitas vezes eles pedem doações, tá? Tem como você contribuir, você fazer uma doação. Eu recebi uma vez um e-mail com uma doação, pedindo uma doação, e eu falei assim, mais tarde eu vou doar. Tipo, era de manhã. Quando eu entrei à tarde, já estava assim, já alcançamos o nosso objetivo. Tipo assim, as pessoas foram lá e doaram. Eu perdi a minha chance, perdi minha chance de contribuir dessa vez. Então, assim, eles aplicam de fato o dinheiro na tradução da Bíblia, que é um projeto realmente bem completo. E quem é especialista em linguística e, enfim, quer contribuir de forma mais direta também tem como contribuir com esse projeto. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Então, isso aqui é algo que nós podemos sim participar, né, da obra missionária, contribuindo com uma nossa oferta, né? Assim podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Vamos para o tópico 3, a chamada para ir. Então aqui a gente vai mudar o nosso foco, falar do chamado para ser um missionário. No primeiro tópico falamos sobre a oração pelas missões, no segundo tópico falamos sobre a contribuição financeira e agora no terceiro tópico, a chamada. 3.1, Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Lendo isso aqui agora, eu lembrei de uma revista que nós tivemos em 2016 sobre esse tema. Eu vou deixar disponível no link o material para os slides dessa revista de 2016. Então, assim, você quer baixar os slides? Eu vou deixar de graça esse material. Você vai clicar no link, vai acessar uma página e lá você vai baixar esse material. Se você tiver alguma dificuldade, pode pedir aqui no WhatsApp, tá? Envia uma mensagem no nosso WhatsApp. A gente vai colocar uma pasta do Google Drive, do OneDrive, enfim, um link para você baixar esse material. É um material que eu vou deixar disponível aí de 2016, que trata de evangelismo para grupos específicos. Então lá fala de evangelismo, por exemplo, para prostitutas, homossexuais. Enfim, é bem completo esse material, uma revista um pouco antiga, né? Não tão antiga assim, mas que é atual, porque realmente nós precisamos de algo específico nesse sentido. Então, você que quer aprender mais sobre esse tema, baixa esse material, dá uma estudada, é bem interessante, você pode até usar na sua igreja. Está disponível na descrição do vídeo. Se não encontrar, entre em contato conosco pelo WhatsApp.
Deus deseja usar sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campo, praça, eventos em massa, individual e etc. Então, assim, o evangelho deve ser pregado a todos, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Então, assim, nós somos chamados para uma missão, participar da missão de Deus. Temos todas as ferramentas para isso. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Então, nós precisamos cumprir esse nosso chamado. A razão de ser da igreja é para fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. Então, nós estamos participando dessa missão de Deus no mundo, que é resgatar a humanidade caída, né? Por causa do pecado que manchou tudo. Então toda a criação foi manchada pelo pecado. Deus vai restaurar tudo isso. Nós participamos dessa missão de Deus. Então vamos cumprir, né, esse nosso chamado. Vamos obedecer a essa chamada missionária. Tópico 3.2, a chamada missionária. Vamos entrar em detalhes aqui nesse tema. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. Isaías 6, 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Observe que Isaías foi chamado para pregar para um povo que não ia entender o que ele ia falar, que não ia perceber ali a verdade pregada, mas ele foi. Então o missionário, ele não tem que ficar preocupado se as pessoas, né, vão se converter ou não. É claro que ele quer ver as pessoas se convertendo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então muitos profetas ali no Antigo Testamento foram chamados para pregar a um povo com o coração fechado, com o coração duro, um povo que nunca ia ouvir e nunca ia entender. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes de seu nascimento, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Jeremias foi outro que pregou para um povo, coração fechado, coração duro, um povo que não ouviu, e Jeremias sofreu todas as consequências do pecado daquele povo, né? A cidade foi destruída, ele estava junto, participou de tudo aquilo ali. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive. Né? Jonas 1,2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o chamado de Jonas foi bem específico, ele foi, pregou, né? Lá o povo se converteu e ele é o contrário do que a gente espera de um missionário. Né? Jonas, ele ficou revoltado, né? Porque o povo se arrependeu, ele queria que Deus executasse juízo na cidade. Ele pregou uma mensagem de juízo, né? E Deus não executou juízo, Deus foi misericordioso para com aquele povo. O Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Eles estavam trabalhando ali na sua atividade cotidiana, alguns pescando, o outro coletando imposto, enfim, cada um fazendo o seu trabalho, e eles receberam esse chamado do mestre. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Paulo, ele estava indo perseguir os cristãos e ali Deus chamou ele. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo vem do próprio Deus. Então, a chamada vem de Deus, nós temos que sentir isso no nosso coração, arder no nosso coração esse desejo, né? E aí quando você coloca isso em prática, Deus vai abençoando. Então, se você tem um chamado, coloque-se na posição, ore, busque a Deus, se capacite, procure, né, se preparar mais ainda para cumprir esse chamado. Tópico 3.3, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ídio de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas, ou seja, da nossa própria vida. Então, assim, nós temos que dar testemunho. Tá? O cristão, ele tem que dar testemunho, ele tem que fazer a diferença onde ele está. Então, não importa se você é um missionário ou não, você tem que ser testemunha de Cristo aqui nessa terra. Você tem que mostrar, né, que você é uma pessoa transformada, uma pessoa diferente. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Então, ser luz
luz é o quê? É brilhar. Então essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Então a gente vive num mundo de trevas, manchado pelo pecado, e nós temos que fazer a diferença. Ser luz significa ter um comportamento diferente, tratar bem as pessoas, ser humilde e dar testemunho de Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Tópico 3.4, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos os seguintes. Ser escolhido por Deus, como o apóstolo Paulo, Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, assim, Paulo é um caso bem emblemático, que era um perseguidor dos cristãos. Então, assim, ninguém imaginava que Paulo ia se converter, mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. E assim, isso acontece nos dias de hoje também. Há muitas pessoas que falavam mal de crente, que brigava e tal, e não queria saber de crente, um dia foram tocados, se converteram e se tornaram pastores. Tem várias histórias assim. Várias mesmo. Então quem mora na cidade grande, na cidade do interior, com certeza conhece uma história nesse sentido. Aí eu tenho um tio que é pastor, que eu não conheci ele quando não era crente, mas o povo disse que era aqueles que ia pra festa, dançava a noite inteira, andava armado, queria dar um de valentão, brigava com todo mundo, era fazendeiro, tinha muito gado, rico, não queria saber de crente. No dia que Deus chamou ele, quebrou o coração, chorou, se converteu e depois ele foi perdendo tudo que tinha. Enfim, Deus foi transformando a vida dele, tirou ele dessa vida de fazendeiro rico, se tornou um grande pastor, um grande missionário. Hoje ele não toma mais conta de igreja, já está bem de idade, mas continua ainda contribuindo na obra de Deus. Então, assim, foi algo extraordinário, que aconteceu na vida dele. Então, assim, a gente vê que Deus ainda faz o que fez com o apóstolo Paulo, Não fique pensando assim, fulano tem o coração tão duro que nunca vai se converter. Nunca pense desse jeito, nunca pense. Principalmente aquelas irmãzinhas que estão orando pelo marido que não se converteu. O teu marido hoje, que não é crente, um dia pode ser um missionário. Pode ter certeza disso. Se Deus tiver um plano na vida dele, ele pode sim vir a ser um missionário. A gente tem que acreditar que Deus ainda transforma esses corações endurecidos. Vamos para o próximo. Não ser neófitos. 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A palavra neófito é uma referência a um novo convertido, aquele que se converteu há pouco tempo. Então, assim, ele ainda não entendeu os princípios da fé cristã por completo. Então, ele não pode ainda ser um missionário. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido, que muitas vezes a pessoa se converte, fica empolgada ali, já quer pregar o evangelho, quer fazer a obra. Então, é necessário um tempo de preparo para que a pessoa possa entender os fundamentos da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele passou por isso. Ele não foi chamado de imediato, já foi pregar. Não, Paulo passou por um treinamento, ele foi para uma igreja, depois ele foi para a Arábia, enfim, Paulo teve todo um processo até ele começar a evangelizar. Cheio do Espírito Santo, como a gente já explicou na lição anterior, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o propósito, o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo é pregar o Evangelho, a capacitação para a pregação do Evangelho. Reconhecido pela igreja, Atos 1:21, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Atos 1:21. Aqui, na verdade, é a escolha do substituto de Judas. Então a gente vê que uma regra é alguém que era conhecido, que estivesse entre eles desde o momento que Jesus começou a pregar até o momento que Jesus subiu aos céus. Então, eles fizeram a escolha de Matias ali. No caso, Matias foi escolhido porque Matias cumpria esse pré-requisito aqui. Ser aprovado nas tarefas locais. Então, isso aqui é importante porque muitas vezes a pessoa quer ser um missionário, mas não tem coragem de ajudar na igreja. Não quer pregar na igreja, não quer pregar num culto que tem só 3, 4 pessoas, sabe? Não quer participar das orações, não ajuda a limpar a igreja. Enfim, não, porque eu sou missionário de multidões. Não é assim que funciona. Você tem que ser fiel no pouco, porque depois Deus vai te colocar no muito.
Estar preparado espiritual, intelectual, psicológico e transculturalmente, né? É um preparo bem completo. Então, quem vai ser chamado para ser missionário e fazer uma obra em outro local, tem que ter um preparo, tá? Tem que ter o conhecimento do evangelho, tem que ter um bom preparo psicológico, porque vai passar por muitas tribulações e muitas dificuldades. E a questão do preparo transcultural é conhecer a cultura que você vai, conhecer a língua, ou seja, tudo que envolve aquele local diferente que você vai ali fazer a obra missionária. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele, como está 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, assim, o missionário, né, o pregador do evangelho, ele tem que ser perseverante na palavra de Deus. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade na obra missionária, orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Então, assim, Deus tem os seus escolhidos para a obra missionária, mas a gente não tem que ficar de braços cruzados assim, né? Ah, se Deus me escolheu, Ele vai me chamar no momento específico e tal. Não é assim que funciona a vida cristã. A vida cristã, ela tem que ser algo que envolve o nosso ser por completo. Eu gosto muito daquela parábola dos talentos, sempre falo dela, né? Porque essa parábola ela é muito mal interpretada, né? E talento ali não é um talento, um dom que você tem. Talento é uma quantidade de dinheiro. E quando ali o Senhor distribui os talentos para aquelas pessoas, né, ele dá uma quantidade de dinheiro que é uma responsabilidade muito grande. A pessoa entregou uma quantidade muito grande de dinheiro para cada um. Aquele que recebeu um talento recebeu menos do que os outros. No entanto, a responsabilidade era a mesma. Então, assim, o Evangelho ele exige de nós compromisso. A responsabilidade é a mesma para todo mundo. Você tem que valorizar a salvação que você recebeu. E ao receber essa salvação, você tem que estar à disposição do Mestre o tempo todo. Você foi chamado para fazer a obra de Deus, para trabalhar no reino. Você foi chamado com um chamado realmente assim, extraordinário, algo bom, maravilhoso, que você deve colocar em prática o tempo todo na sua vida. Não é somente o pastor, os missionários, não. Em certo sentido, todo crente tem um chamado missionário. Não é para pregar o evangelho lá num outro país, mas para pregar no seu contexto em que você vive ali. Mas para isso acontecer, você tem que valorizar a salvação que você recebeu. O talento que você recebeu exige de você um compromisso. É uma responsabilidade muito grande. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores, principalmente quando falamos ali de Israel, né? Israel foi escolhido por Deus e isso impôs em Israel uma responsabilidade. Não foi simplesmente regalias, benefícios, mas responsabilidade com aquele chamado. E com a igreja não é diferente. A gente tem que pregar o evangelho, proclamar essa mensagem de salvação. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Amém? Então chegamos no final da nossa aula, aqui temos as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja. Mais uma vez aqui reforçando o nosso slide, que você pode acessar no nosso site, ebdenfoco.com. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.